Olá pessoal, bem-vindo a este canal. Neste vídeo nós falaremos sobre o mundo fascinante dos instrumentos de metais. Instrumentos de metais com bocal são uma família de instrumentos musicais que produzem som por meio da vibração dos lábios do músico em um bocal de metal. Esses instrumentos incluem trompetes, trombones, tubas e trompas, entre outros. Cada um tem um timbre e alcance distintos, mas todos compartilham a mesma técnica básica de produção de som. O bocal, uma pequena peça de metal onde o músico coloca os lábios, é fundamental para criar as vibrações que, ao passarem pelo tubo do instrumento, são amplificadas e transformadas em notas musicais. São amplamente utilizados em bandas marciais, orquestras e em diversos gêneros musicais, do clássico ao jazz, devido à sua capacidade de produzir uma ampla gama de sons poderosos e expressivos. Então, vem comigo que você conhecerá os 7 instrumentos tocados com bocal. E em 7º lugar está a corneta. A corneta é um instrumento de sopro que pertence à família dos metais. Ela é conhecida por seu som brilhante e penetrante, sendo muito utilizada em fanfarras, bandas marciais, eventos esportivos e em diversas situações que requerem um som forte e chamativo para chamar a atenção ou marcar um momento importante. Existem vários tipos de cornetas, incluindo a corneta militar, a corneta de pistão e a corneta de válvula, cada uma com suas próprias características sonoras e aplicações específicas. A corneta é um instrumento bastante versátil, capaz de produzir uma ampla gama de notas musicais e de se adaptar a diferentes estilos musicais, desde marchas militares até músicas contemporâneas. Além de sua função musical, a corneta também é frequentemente usada como uma ferramenta de comunicação em ambientes militares e esportivos, onde seu som alto e claro pode ser ouvido a longas distâncias. Ela desempenha um papel importante na transmissão de sinais e comandos em situações onde a voz humana pode não ser suficiente. No contexto esportivo, a corneta é muitas vezes associada a torcidas organizadas, que a utilizam para animar e incentivar seus times durante as partidas. Seu som característico cria uma atmosfera vibrante e emocionante, tornando-a uma parte essencial da experiência esportiva para muitos fãs. E em 6º lugar está o melofone. Pertencente a famílias dos metais com um tubo cônico e uma campana larga, com uma configuração de válvulas mais semelhante ao trompete, em sua aparência e construção, mas possui uma diferença notável. Seu bocal é mais largo e sua campânula, a parte final do instrumento, é mais curta e mais larga. É construído principalmente em latão, com algumas partes em níquel ou prata para resistência e durabilidade. Ele consiste em 3 partes principais: o bocal, o tubo principal e a campânula. O bocal é onde o músico sopra para produzir o som, enquanto o tubo principal é onde o ar é direcionado e as notas são formadas. A campânula é a parte final do instrumento, responsável por amplificar o som. O melofone é afinado em si bemol, o que significa que sua nota fundamental é um si bemol na 3ª linha do pentagrama. Ele é geralmente notado na clave de Fá, assim como outros instrumentos de metais. Isso significa que, quando um melofonista lê uma nota escrita no pentagrama, o som produzido será um intervalo de quarta justa abaixo dessa nota. Sua sonoridade brilhante e penetrante o torna um instrumento muito eficaz para tocar melodias e linhas de destaque em arranjos musicais. Além disso, sua versatilidade permite que ele seja utilizado em uma variedade de gêneros musicais. O melofone tem suas raízes no século XIX, quando foi desenvolvido como uma alternativa aos instrumentos de sopro mais tradicionais, como trompetes e cornetas. Ele foi projetado para ser mais portátil e fácil de manusear, tornando-se popular em contextos militares. Em resumo, o melofone é um instrumento musical versátil e poderoso, capaz de adicionar cor e brilho a uma ampla gama de performances musicais. Sua construção única e sonoridade distintiva o tornam uma adição valiosa a qualquer conjunto instrumental. E em 5º lugar está o eufônio. Uma saxotrompa alto, um barítono é um eufônio. O eufônio ou bombardino é um aerofone da família dos metais. O eufônio é frequentemente confundido com o barítono. Contudo, o barítono pertence à classe das saxotrompas, tubo mais estreito, bocal mais semisférico, enquanto o eufônio pertence à classe das tubas, tubo mais largo, bocal mais profundo. O nome do instrumento provém da palavra euphonium, que significa som bonito. Assim é chamado por ter o timbre mais suave e redondo que o do trombone.
Usualmente tem 4, 5 ou 6 válvulas e também é conhecido como tuba tenor. A sua extensão é semelhante à do trombone e à do fagote, alcançando 4 oitavas. O eufônio é caracterizado por um timbre escuro, suave e delicado. O som do eufônio não consegue se destacar no meio de uma orquestra, por sua característica suave e madura. Além disso, a posição da campânula virada para cima, tendo a peculiaridade de misturar seu som com o dos outros instrumentos. Geralmente os eufônios estão afinados em si bemol e em dó, tendo o eufônio em dó um som mais áspero. Foi desenvolvido no século XIX e rapidamente se tornou popular em bandas militares e orquestras. Ao longo do tempo, o design do eufônio evoluiu para o instrumento que conhecemos hoje. Existem diferentes variações de eufônio, incluindo o eufônio tenor, o mais comum, o eufônio barítono, um pouco menor e mais agudo, e o eufônio contralto, menor ainda, com um som mais agudo. O eufônio é valorizado por sua versatilidade, belo timbre e capacidade de se integrar facilmente em uma variedade de contextos musicais. Ele desempenha um papel importante na música de conjunto e é apreciado por músicos e ouvintes alike. E em quarto lugar está a trompa. A trompa é um instrumento de sopro da família dos metais. Muito antigo, os antigos egípcios já a conheciam, passou aos hebreus, aos gregos e aos romanos, e é muito importante na orquestra sinfônica moderna. Consiste num tubo metálico de 3,7 metros de comprimento, ligeiramente cônico, com um bocal numa das extremidades e uma campânula, ou pavilhão, na outra, o tubo comprido e enrolado em espiral e um bocal em forma de cone, e munido de 3 ou 4 chaves, de acordo com o modelo. O trompista aciona as chaves com a mão esquerda, e com a mão direita dentro do pavilhão ajuda a controlar o fluxo de ar dentro do instrumento, e é pela ação conjunta das chaves, da mão direita no interior da campânula, e do sopro, e, às vezes, sucção, do trompista, que as notas são produzidas em diferentes alturas e timbres. É um instrumento dificílimo de tocar. O trompista não só tem que ter um ouvido afinadíssimo e saber solfejar com precisão, como também tem que ter uma coordenação motora perfeita para controlar os músculos da mão direita e a própria respiração. O timbre da trompa é o mais rico em harmônicos, assemelhando-se muito à voz humana. A mão dentro da campana permite uma enorme variedade de timbres. Em suma, a trompa é um instrumento versátil e expressivo, com um papel vital em muitas formas de música, do solo ao conjunto completo. Sua rica história e desenvolvimento tornam-se contínuos um elemento central na tradição clássica, e em terceiro lugar está a tuba. A tuba é um instrumento de sopro da família dos metais. Consiste num tubo cilíndrico recurvado sobre si mesmo e que termina numa campânula em forma de sino. Dotado de bocal e de 3 a 5 pistos, possui todos os graus cromáticos. Existem tubas de vários tamanhos, tenor, também chamado de eufônio, baixo e contrabaixo. Desde o seu aparecimento, na primeira metade do século XIX, logo foi incorporado nas orquestras sinfônicas. Atualmente, as tubas podem ser encontradas nas mais diferentes formas e combinações. Assim, encontramos tubas em diferentes afinações, si bemol, dó, mi bemol e fá, com campânulas desde 36 a 77 centímetros de diâmetro, voltadas para cima ou para frente, lacadas ou cromadas, com pistos normais ou com válvulas rotativas, ou ambos, com 2 até 6 pistos, e a variedade é ainda maior se adicionarmos as várias cambiantes dos sousafones, como por exemplo o raríssimo sousafone com 2 campânulas. Nas bandas filarmônicas, cabe às tubas o fundamental papel de suporte harmônico, uma vez que compõe o naipe de instrumentos que atua no registro grave. As tubas mais conhecidas são as tubas de marcha, helicon e sousafone. Em resumo, a tuba é usada em vários gêneros musicais, incluindo música clássica, jazz e bandas marciais. É um instrumento versátil que pode tocar desde notas muito graves até passagens melódicas mais rápidas e complexas. Seu papel na música é essencial para adicionar profundidade e riqueza sonora às composições. E em segundo lugar está o trombone. O trombone é um aerofone da família dos metais. É mais grave que o trompete e mais agudo que a tuba. Há 2 variedades de trombone quanto à forma. Trombone de pisto. Utiliza pistos mecânicos como o trompete. Trombone de válvula móvel ou trombone de vara, que ao ser deslizada, altera o tamanho do tubo, mudando a nota.
São várias as particularidades da válvula móvel. Faz com que o trombone apresente todas as notas dentro da sua extensão. É comum entre os instrumentos de pisto um buraco, isto é, notas ausentes na região grave. Deixa o timbre do instrumento mais homogêneo em todos os registros, já que o ar não muda de caminho, apenas aumenta ou diminui o percurso. É mais adequada para realizar efeitos como o glissando. Requer um maior cuidado com a afinação. A família do trombone apresentava originalmente os instrumentos soprano, contralto, tenor, barítono e baixo. Com a evolução da música, alguns tipos foram sendo abandonados. O romantismo consagrou o trombone tenor como o mais nobre da família. Na atualidade utilizam-se muito frequentemente o trombone tenor baixo, em Fá e Si bemol, e modelos dotados de válvulas mecânicas acionadas com a mão esquerda. Em resumo, o trombone continua a ser um instrumento essencial e versátil na música moderna, apreciado tanto por sua história rica quanto por sua expressividade única. E em primeiro lugar está o trompete. O trompete é um instrumento musical de sopro, um aerofone da família dos metais, caracterizado por instrumentos de bocal, geralmente fabricados em metal. As chaves que controlam as notas também são conhecidas como pistão, por metonímia. Quem toca o trompete é chamado de trompetista. O trompete é um tubo de metal com um bocal no início e uma campana no fim. A distância percorrida pelo ar dentro do instrumento é controlada com o uso de pistos. Além dos pistos, as notas são controladas pela pressão dos lábios do trompetista e pela velocidade com que o ar é soprado no instrumento. O trompete é utilizado em diversos gêneros musicais, sendo muito comumente encontrado na música clássica e no jazz. E em estilos mais acelerados, como o ska, e o latinos como o mambo e a salsa. Existem diferentes tipos de trompetes como trompete em si bemol, o mais comum, e usado em diversas formas de música. Trompete em dó, frequente em orquestras. Trompete piccolo, um trompete menor, usado para alcançar notas mais agudas. Flugelhorn, semelhante ao trompete, mas com um som mais suave e redondo. Em resumo, o trompete, com seu som brilhante e penetrante, continua a ser um instrumento fundamental em muitos estilos musicais ao redor do mundo. E por hoje é só, pessoal, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, curta, se inscreva, compartilha e ative as notificações e até a próxima.